Em uma sala virtual, da esquerda para a direita, de fundo verde, a seguinte informação: Formação clandestina de cinema. Mulheres no audiovisual, aula 1. À esquerda, uma mulher branca de óculos e cabelos curtos. Do lado direito, uma mulher branca de cabelos longos e fone de ouvido. Boa tarde a todos e a todas que vieram. A gente está começando esse curso de formação clandestina de cinema, mas a ideia dessa formação é para ser principalmente uma troca, né? Eu sou formada aqui no IFG da cidade de Goiás, no bacharelado de cinema e audiovisual, mas tive quase nada sobre mulheres no audiovisual durante a minha graduação, né? Então, a gente inscreve esse projeto dentro da LPG estadual, com o Dani como proponente, como produção executiva, e consegue esse apoio financeiro para conseguir executar esse curso, mas entendendo que ele é um espaço realmente de troca para a gente conseguir se aprofundar um pouco mais nesse tema, né? A gente, que faz parte do coletivo Clandestinas, vem organizando mostras desde 2018, eu vou falar um pouquinho mais disso ao decorrer da apresentação, mas a gente sentiu uma necessidade desde o começo, que era não só executar as coisas que a gente quer e ter esses espaços de exibição das mulheres do audiovisual, mas também pensar no que a gente está fazendo, pensar na nossa produção, pensar na nossa produção executiva dessa mostra, no sentido de entender o porquê que ela é necessária, o porquê que debater mulheres no audiovisual é tão urgente e entender por que isso não tem sido falado, né? E aqui nesse mini curso a gente gostaria que, quando a gente fala de mulheres no audiovisual, a gente consiga entrar em algumas questões a mais do que simplesmente o que nos identifica como gênero de mulheres no nosso setor de audiovisual, né? Então, dando essa pequena introdução, a gente vai contar quem está organizando esse curso melhor, né? As telas vão mudando. No card, a cor verde, com 9 mulheres de diferentes características. Nós somos do coletivo Clandestinas, o coletivo inicia em 2018, 2017, 2018, nessa ânsia de discutir mais e de ver mais mulheres. O coletivo já passou por várias formações, né? Então é um coletivo aberto que se iniciou dentro do IFG aqui da cidade de Goiás e que hoje em dia está com, que vocês podem ver essas carinhas aí, essa é a nossa formação atual do coletivo Clandestinas. E hoje em dia a gente está nas redes para vocês seguirem também, para conhecerem um pouco mais do nosso coletivo. Da esquerda para a direita, 5 mulheres de diferentes características fazendo montagem com câmeras e posições diferentes. Na parte superior, escrito Formação clandestina de cinema. Mulheres no audiovisual. Do lado direito, um card rosa com a seguinte informação: Formação clandestina de cinema. Mulheres no audiovisual. Do lado direito, uma mulher negra de cabelos presos, com a blusa cinza e preta. Somos nós, as clandestinas, né? Muito bem apresentadas aí pela Mai. E inicialmente falar do nosso objetivo, né? Que é realizar o curso Mulheres no Audiovisual. E esse curso ele é dividido em 2 módulos. Então, a gente está aqui no primeiro módulo, que é esse de Mulheres no Audiovisual Brasileiro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente vai, quais são os temas que a gente vai abordar no módulo 1 e o que a gente tem pensado para esse primeiro espaço, né? A ideia é já começar hoje apresentando um pouquinho sobre pioneiras do audiovisual no Brasil, na década de 30 a 50. Então, hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre o começo de mulheres no audiovisual no Brasil, muito com os materiais que a gente encontra nas nossas principais bibliografias, que seriam, eu tenho aqui alguns, né, que é Mulheres Atrás das Câmeras, e esse aqui de Trabalhadoras do Cinema Brasileiro, organizados pela Marina Cavalcante Tedesco, e organizado pela Luísa Luz Varg e a Camila Vieira da Silva, que são as organizadoras das Mulheres Atrás das Câmeras, cineastas brasileiras de 1930 a 2018. Essa primeira parte foi principalmente tirada desse livro. Esses são materiais
que a gente está usando principalmente para pensar a estrutura desse primeiro módulo do curso. Formar uma rede de mulheres do audiovisual que se conhece, que se reconhece, que consegue saber onde se procurar. Então, para a gente isso é muito bom. Em 1930, a gente estava no cinema entre guerras, a gente tinha a Europa como maior produtora ainda de cinema do mundo, e depois da Primeira Guerra Mundial, né, a Europa entra um pouco, né, em crise, e a produção se espalha principalmente ali para os Estados Unidos. Muitos imigrantes saem, né, da Europa. Aqui no Brasil está muito ligado a esse movimento, né, de imigrantes europeus que trazem câmeras, que abrem pequenas salas de cinema, que filmam, né, filmes para exibir nessas salas de cinema. Nesse contexto, né, a gente vai ter primeiro aí a Cléudia Verberena, que é o nome artístico, né, da Jacira Martins Oliveira, que ela é, até onde a gente sabe, né, a primeira diretora do cinema brasileiro. Ela, com o marido, fundou a Época Filmes, né, e ela filmou o primeiro filme brasileiro dirigido por uma mulher, que é O Mistério do Dominó Preto, em 1930, isso. Depois ela filma Casa do Caboclo, ela foi roteirista, e sobre os filmes dela, são esses filmes que a gente não tem mais, né? A gente tem só matérias de jornal e fotos do filme, né? O Mistério do Dominó Preto, ele é um longa, ela dirigiu, produziu e foi protagonista do filme. A gente especula, né, que o filme deu um prejuízo financeiro para a produtora. Depois da Cléudia Verberena, a gente tem a Carmen Santos, que chama Maria do Carmo Santos Gonçalves. Ela foi diretora, produtora, atriz e empresária. A Carmen Santos foi uma figura, na real, muito importante, né, no cinema brasileiro. Ela já estava mais ligada a esse cinema, uma perspectiva de um cinema institucionalizado, né, pelo Estado. Tentou produzir vários filmes que não foram finalizados, mas depois ela se torna a produtora dos filmes do Mário Peixoto, né, que é um grande cineasta brasileiro. Ela, né, lança o filme dela, que é Onde a Terra Acaba, em 1933. O roteiro é do Mário Peixoto e a obra é baseada no romance Senhora de José Alencar. Ela foi produtora, né, da Brasil Vox Filmes, Brasil Vita Filmes, e são esses filmes ligados a uma perspectiva de institucionalização do cinema. E a gente tem muito no governo Vargas um esforço de criar um cinema com uma certa perspectiva de nação brasileira, né? E ela se liga, né, a esse projeto. A gente tem depois a Gilda Abreu, também é uma imigrante, né, veio da França, e ela foi atriz, cantora, roteirista, diretora de cinema e de teatro. Ela foi atriz nos filmes Bonequinha de Seda. A gente tem também a Gita de Barros, né, que é o nome artístico dela, o nome dela é Teresa Morandi. Ela vem da Itália, e ela foi argumentista, roteirista e diretora assistente. Ela foi coautora, né, dos filmes com o marido dela, o Luiz de Barros, considerado cineasta com a mais longa carreira de cinema brasileiro, né? São 60 anos de trabalho e mais 100 filmes. Então a gente tem aqui algumas mulheres, né, que são reconhecidas hoje, no pouco que a gente tem da historiografia do cinema de mulheres, como algumas das pioneiras, né? A gente tem uma orientação sobre a história do cinema muito voltada para algumas experiências cinematográficas, né? Então, a gente tem muito, por exemplo, a Carmen Santos, citada na história, né, do cinema brasileiro, porque a Carmen Santos foi parte de uma das experiências cinematográficas que os historiadores privilegiaram na hora de escrever a história do cinema brasileiro. Aqui a gente tem uma história muito voltada a privilegiar principalmente os longas-metragens e os longas-metragens comerciais. Mas o cinema brasileiro nunca se viveu só de longas-metragens, né? E aí, depois desse período e dessas experiências isoladas que a gente entra em um outro período, né, da história do cinema brasileiro, que é quando a classe cinematográfica começa a se organizar um pouquinho mais. A gente vê muito aqui essas mulheres pioneiras, principalmente até 1960,
Mas o que acontece no cinema a partir de 1960? A gente tem um pouco uma mudança de paradigmas a partir de 1960. Por quê? Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o cinema começa meio a que se reinventar. Então a gente tem novas temáticas surgindo no cinema, a gente tem novas formas de filmar surgindo no cinema. E aqui no Brasil a gente começa a ter uma cultura jovem muito ligada ao cinema e muito ligada a uma cinefilia. Então, esses filmes vão chegando ao Brasil, né? Os filmes do neorrealismo italiano, os filmes dos novos cinemas, e uma série de jovens vai se organizar em grupos, né? Para assistir esses filmes, para debater esses filmes. A gente tem, nos anos 60, a chegada de equipamentos de filmagem mais leves no Brasil, né? Então, câmeras que você pode operar na rua, por exemplo, gravadores de som que você pode operar na rua. E a gente começa a ter articulações orgânicas de cineastas, né? Principalmente da galera do cinema novo. Então, essa cultura jovem, muito ligada a uma cinefilia, muito ligada a esse momento histórico do cinema, eles vão se organizar para produzir filmes aqui no Brasil. E eles vão ser um grupo relativamente coeso, assim, de produção cinematográfica, né? Existe um esforço muito grande por parte da Unesco, principalmente, e um esforço que foi aceito pelo governo brasileiro, trazer tecnologias de filmagem, né, para o Brasil. A promoção de cursos, né, para que esses equipamentos soubessem ser operados. Então, a gente tem um pouquinho uma mudança de paradigmas, assim, na produção cinematográfica. Nesse contexto, a gente vai ter no mundo inteiro a emergência de filmes realizados por mulheres. E aqui no Brasil não vai ser diferente, tá? Eles ainda são um pouco experiências isoladas, igual a experiência das pioneiras. Nesse momento, a gente começa a ter, no cinema realizado por mulheres, elementos estilísticos e temáticos muito fortes, principalmente ligados, né, à questão feminina. Nesse momento histórico, a gente também tinha uma certa emergência dos debates feministas, né? Nesse momento, vai se configurar o que a gente chama de um cinema realizado por mulheres, né? Que vai trazer certas características e certo estilo próprio. A Helena Solberg é considerada meio que a única diretora mulher do cinema novo. Em 1966, ela vai dirigir esse curta-metragem chamado A Entrevista. A Entrevista é um filme muito interessante, né? São vários relatos, vários depoimentos de mulheres em off sobre a experiência de ser mulher. E é um filme que aborda essa contradição, assim, entre o que esperam, né, do ser mulher, o que a sociedade espera do ser mulher, e a experiência real que as mulheres têm dentro disso. Em uma entrevista, né, a Helena Solberg, ela declarou que ela não se identificava com a figura de mulher que surgia nos filmes do cinema novo, que eram figuras muito idealizadas do que é uma mulher do povo, né, do que é uma mulher popular, e que isso ela não se sentia identificada, né? E aí a gente tem, nesse filme da Helena Solberg, traços característicos, estilísticos muito diferentes do que a gente estava tendo no cinema novo naquela época, né? O filme foge de qualquer tom doutrinário que a gente estava tendo no cinema novo na época, né? Porque o cinema novo queria dizer para o povo o que o povo devia fazer, como que o povo devia ser, né? Que tipo de política o povo devia adotar. E o filme foge disso, né? Ele é um filme muito mais existencialista e muito mais sensível, assim, né? A experiência de ser mulher. Em 1973, a Teresa Trautmann dirigindo o filme Os Homens que Tive, que é um filme sobre a Pitty, é a protagonista do filme, né? O filme não é um filme onde grandes coisas acontecem, é só a Pitty e os amantes que ela vai tendo ali num período da vida dela. Esse filme ele só foi lançado em 1980 porque ele ficou parado pela censura, né? O parecer da censura sobre o filme diz que o filme é um filme amoral, pornográfico em sua mensagem
debochado, cínico, obsceno, que tenta, com o enredo mal feito, justificar a vida irregular de uma mulher prostituta. É muito interessante que nessa mesma época, o filme do Jabor, Toda Nudez Será Perdoada, ele foi lançado e ele ganhou prêmios internacionais. E ele é um filme, né, muito mais explícito sexualmente do que o filme da Teresa Trautmann. Na verdade, o filme da Teresa Trautmann pouco tem de nudez realmente, mas o filme do Jabor não foi barrado pela censura, enquanto o da Trautmann foi. A gente tem, né, ainda nesse contexto, a Vera de Figueiredo, né, que dirigiu o Feminino Plural, que ele é um filme bem alegórico, assim. Ele se inicia com um parto, né, e ele vai contando a vida da Vitória. E aí tem um off que vai, né, falando para a Vitória que ela tem que fazer, deixar de fazer. E é um filme justamente, né, sobre o papel da mulher na sociedade. Essas mulheres, né, que começaram a fazer esse cinema realizado por mulheres, que colocam em questão o próprio ser mulher no mundo, a gente não tem muito presente a Adélia Sampaio nesses trabalhos, né? Sendo que a Adélia Sampaio estava realizando filmes mais ou menos nesse contexto, e ela também tinha, de certa forma, uma ligação orgânica com a galera do cinema novo. Mas, em 1984, a Adélia dirige um filme, né, O Amor Maldito, que é sobre o romance de duas mulheres. Então, a gente tem um filme, né, que entra nessa mesma temática da experiência de ser mulher no mundo, e na experiência sexual também, que está muito presente nos filmes, né, que estava muito presente nos filmes da Trautmann e da Helena Solberg. A gente teve várias outras formas de produção cinematográfica no Brasil que foram, na verdade, muito mais ativas e dominantes durante a nossa história do que essa produção de longas metragens de ficção. Principalmente, né, a partir da década de 1960, com os equipamentos leves chegando no Brasil, se iniciou uma produção de filmes amadores. Antes disso, a gente também tinha a realização de cinejornais muito forte no Brasil, e as mulheres também tiveram presentes na realização de cinejornais. Mas a partir da década de 60, a gente tem um aumento, principalmente no formato do curta-metragem amador, muito influenciado por duas coisas. Existia um festival de cinema amador no Rio de Janeiro que incentivava, né, que os estados produzissem filmes para mandar para esse festival. As prefeituras das cidades, os governos estaduais incentivavam que os jovens produzissem filmes para mandar para esse festival. E a gente tem um número relativamente grande, né, de mulheres fazendo filmes para esse festival. Aqui em Goiás, a gente teve mulheres envolvidas nas produções de filmes para esse festival. A gente tem, na década de 60, o surgimento dos cursos de cinema nas universidades, e as mulheres entraram, né? Existiam mulheres dentro desses cursos de cinema, e essas mulheres produziam principalmente curtas-metragens. E a gente tem todo o cinema não estudado, né? Não muito estudado ainda, fora do eixo de produção Rio-São Paulo, né? A partir daqui, né? A partir da década de 1960, a gente vai ter ali a ditadura, né? No fim da ditadura, a gente tem um cinema de retomada. E aí a gente vai ter as experiências que são mais contemporâneas a nós, onde as mulheres entram com um pouquinho mais de força na realização cinematográfica. Mas a gente também não pode ignorar que o panorama no Brasil ainda é muito desigual, né? Assim, a gente participa cada vez mais da realização de filmes, mas a gente não está nem um pouco perto da forma que os homens participam da realização de filmes. Por muito tempo, na história do cinema brasileiro, os historiadores consideraram que aquilo que eles não tinham acesso não existia. Então, se eu nunca vi um filme de uma mulher negra, é porque, obviamente, não existiram esses filmes. Se eu nunca vi um filme de uma mulher na história do cinema, é porque não existiram esses filmes. Quando, na real, quando a gente fala de cinema, é muito mais complicado, né? Porque os filmes se perdem, porque os filmes não chegam até onde você está. Então, na história, né, quando a gente trabalha com essa coisa da fonte,
Não é porque uma fonte de um período histórico não existe que esse período não existiu, né? A gente, por exemplo, quase não tem fonte sobre o Egito. A gente sabe que o Egito existiu. E aí, quando a gente vai falar de história do cinema, se não tem filme é porque não existiu produção fílmica, né? Então, na verdade, não é assim. Se não tem filme, a gente só não sabe o que aconteceu. Mas a gente preenche muito as lacunas na história do cinema com a não existência da coisa. Então, quando é isso, o cinema é uma prática cultural muito maior, assim, do que a historiografia aprendeu até agora, né? É uma prática que envolve o filme familiar no início do século passado, que envolve o filme amador na metade do século passado, e que hoje em dia, né, envolve ainda mais formas de filme, porque a gente tem equipamento, a gente tem materiais. O cinema contemporâneo é de uma diversidade muito grande, mas a gente continua olhando só para uma dessas práticas como válida, né, que é a prática do cinema comercial. A história das mulheres não é a mesma que a história dos homens, né? E essa prática do cinema comercial é a história dos homens no cinema. Então, se a gente quer olhar para uma história das mulheres, uma história das pessoas pretas, uma história das pessoas indígenas, a gente tem que olhar para outras práticas. Eu entrei na UFES junto com a primeira turma, mas não formei na primeira turma. E aí eu sou egressa desse curso de audiovisual e nunca imaginei que fosse me envolver com trabalhos acadêmicos, porque desde o começo do curso que meu interesse realmente é produzir. Eu começo a acessar o livro Feminino Plural, da Carla Holanda e a Nina Tedesco. E aí eu começo a ler aquilo ali e começo a conhecer histórias que eu não imaginava, mas com as quais eu me identificava. Inclusive, fico me perguntando como é que eu me identificava com aquelas histórias, porque realmente são realidades muito diferentes do que existe aqui. E aí começo a ir atrás dessas mulheres daqui. A priori, a minha ideia era entender como é que essas mulheres fizeram seus filmes. Antes de tudo, eu comecei a fazer uma lista de todo mundo que eu conhecia. Eu parti da perspectiva da diretora, porque foi algo que me pareceu mais fácil de materializar, até por conta de acesso. Tipo, muitas vezes a gente não tem acesso aos créditos todos do filme, mas a gente consegue localizar quem dirigiu aquele filme. A minha vontade, na verdade, era muito prática mesmo. Eu queria saber como é que aquelas mulheres conseguiram fazer filmes e os desafios que elas inventaram para que daí também eu pudesse juntar essas estratégias para facilitar que outras mulheres continuassem fazendo filmes depois. Né? Isso eu não consegui fazer, porque a primeira coisa que eu precisei fazer, que eu senti que precisava fazer, era saber que filmes eram esses, né? Que mulheres eram essas. Daí, uma coisa que eu fiquei muito feliz foi de construir um catálogo, assim, com todas as mulheres que eu encontrei. Não, com certeza não são todas que já dirigiram filmes, nem são todos os filmes delas, inclusive. E acabou sendo muito esse mapeamento, né? E a partir dos dados, dessa quantidade de filmes, dessa quantidade de diretoras, eu percebi algumas coisas, né? E aí eu pensei em começar falando sobre os primeiros filmes. Aqui em Sergipe, lá na década de 60, 70, a gente teve um grupo de cineastas, estudiosos, cinéfilos, que tinham do qual fazia parte um pesquisador chamado Gialdino Mota Moreno, e ele produziu alguns catálogos e uma publicação assim que reúne 68 filmes dessas décadas, assim, que chama Cinema Sergipano, inclusive. É uma publicação de 86. E aí, desses 68 filmes, 4 são dirigidos por mulheres. A pessoa que eu conhecia, assim, que era mais antiga no cinema daqui, é uma mulher chamada Ilma Fontes.
que ela não era só cineasta, ela era uma artista, ela escrevia, ela publicou livros de poesia, livros de prosa, ela publicou uma autobiografia. Como muitas outras mulheres do cinema, assim, ela se preocupou também com memória de alguma forma, ela tem muitos registros e tem um caminho para o material que ela deixou, assim. Não foi o primeiro filme dirigido por uma mulher aqui, que eu encontrei até agora, no entanto, ela dirigiu um filme muito emblemático chamado O Beijo. É um desses 4 filmes que está lá registrado, mas tem várias histórias a respeito dele. Por exemplo, aí os créditos constam como Yoya Wash, como diretora. Na história que eu ouvi da Ilma contando, ela fala que as duas dirigiram, chamaram o César para fazer a câmera. César estava, inclusive, com a perna quebrada. Enfim, tem muitas histórias sobre o mesmo filme. Inclusive, na autobiografia dela, ela coloca que quem dirigiu esse filme foi César Macieira. Esse filme, ele teve uma restrição. As 2 mulheres que aparecem são as 2 mulheres que dirigem o filme e que se separaram depois, e daí a Yoya não permitia a exibição desse filme. Por consequência, a Ilma também não concordava que ele fosse exibido. Houveram algumas exibições em espaços de formação e uma exibição em homenagem a ela depois da morte, pela Academia Aracajuna de Letras, da qual ela era membro. Aquele letreiro do final fui eu que botei, porque uma amiga que é quem está com esse acervo e que teve acesso a roteiros, e ela comentou, e uma também comenta no Cinema Sergipano que o filme tem uma narração que ela perdeu o áudio original, no entanto, ela tinha o texto e elas chegaram a gravar essa narração com a Ilma. Só que ainda não foi produzida uma cópia do filme com essa narração. Esse é um filme que foi lançado na década de 80 no espaço, o que se sabe, né? No espaço cultural daqui, e ele, obviamente, foi chocante. Talvez ele seja chocante até hoje, assim. E tem características muito fortes da personalidade da Ilma. Ele é o único dos 4 filmes desse catálogo, desse primeiro cinema assim daqui, que a gente tem acesso. Eu sempre ficava imaginando, e se esse foi o primeiro filme dirigido por mulher daqui, assim, era algo que eu acharia muito simbólico. No entanto, o primeiro filme dirigido por mulher até o momento aqui é um filme de 74, que foi feito numa oficina desse clube de cinema, na escola técnica, na época, que é sobre um artista plástico daqui, que é Inácio Fleury de Sua Arte. E esse filme existe ainda em Super 8 e está prestes a ser digitalizado. Uma das primeiras coisas no processo de pesquisa que eu percebi é que sem os festivais eu não conheceria metade dos filmes. E talvez esses filmes nem existissem. Porque quando um festival ele começa a existir, ele incentiva as pessoas a produzirem filmes com a expectativa de que eles vão ser exibidos de alguma forma. Então, lá na década de 70, foi o FENACA, que é esse Festival Nacional de Cinema Amador. O curta-se a partir do ano de 2001, o Cecine a partir de 2011, que é o primeiro depois da graduação da UFES. A Mostra de Cinema Negro, a BE, a partir de 2016, e o Festival Internacional de Cinema de Itabaiana, a partir de 2021, que é o único que é fora da capital. Assim, o FENACA, ele acontecia no Festival de Arte de São Cristóvão. É a antiga capital de Sergipe e que faz parte da Grande Aracaju. Na década de 90, que é uma década que não houveram festivais, eu não consegui encontrar nenhum filme que aqui, pelo menos, eu não encontrei aqui nenhum filme finalizado em fitas magnéticas. Até muitos filmes dos anos 2000, eles foram filmados em fitas magnéticas, mas foram finalizados em digital já.
Inclusive, o curta-se ele exibia em película, exibia uma coisa que, para o Cecine, por exemplo, não foi uma realidade. Essa realidade do Cecine foi completamente digital. Sobre o curta-se... uma coisa que eu venho percebendo, assim, quando eu vou conhecendo outros lugares, é que todo lugar tem um festival como curta-se, assim, que é um festival mais antigo, que foi lá dos inícios dos anos 2000, que sempre tem acesso a recursos financeiros, por exemplo. Ele foi por uns 3 ou 4 anos até ser investigado por desvio de dinheiro. Ele teve o patrocínio direto da Petrobras. Então, era realmente um festival que tinha, a partir da 3ª, 4ª edição, recursos para ser realizados, enfim. O Cecine 2011 já é feito por pessoas que eram, na época, estudantes da graduação de audiovisual. Ele começa como um festival universitário. Começou como mostra universitária, depois mostra universitária e mostra Nordeste. E hoje tem uma mostra universitária nacional, mostra Nordeste, mostra nacional. E esse ano a gente vai ter pela primeira vez uma mostra competitiva de longa-metragem. Em relação à participação, né, em relação à questão de gênero, no curta, assim, a gente percebe que muitas edições tiveram muito mais filmes dirigidos por homens, por exemplo. E, no entanto, tem uma cineasta chamada Gabriela Caldas que ela se destaca, assim, ela, antes de ter a categoria de cinema sergipano, ela chegou a ser premiada, e quase todos os anos tinha filme dela sendo exibido no festival. Mas aí o Cecine, a gente já percebe que tem uma equidade maior, assim, a gente percebe que muitas edições têm uma relação mais proporcional entre filmes dirigidos por homens e filmes dirigidos por mulheres. E aí, quando a gente chega na EBE, que é, no caso, a Mostra de Cinema Negro, ela tem um recorte racial, mas que também repercute no recorte de gênero, porque a gente percebe que, além de dar essa visibilidade ao cinema negro, há uma presença muito forte das diretoras dos filmes sergipanos que foram dirigidos por mulheres. Na dissertação, eu chego a ter uma tabelinha, assim, de filmes que foram filmes dirigidos por mulheres ou funções em que mulheres foram premiadas, no curta-se e no Cecine. O Festival Internacional Itabaiana, ele está tendo agora a sua 3ª edição. Ele tem uma categoria de cinema sergipano, que apesar de não ter uma presença em termos de número maior de filmes dirigidos por mulheres, os 2 filmes sergipanos premiados foram filmes dirigidos por mulheres. E um deles inclusive, foi meu. Foi dirigido por mim, que é o Farinhada. Existe, por exemplo, a necessidade de que existam mostras de filmes de mulheres, não porque existe uma diferença desses filmes em relação aos outros filmes, mas é porque esses filmes não encontram espaço em outros lugares. Aí você falou também dos festivais, né? E festival com premiação, e como é importante ter essas janelas de exibição para você ter um motivo para fazer filme, né? Você ter minimamente um público, assim. Acho que a nossa mostra aqui, ela começa meio que num lugar de formação mais do que de ser uma janela de exibição, mas ela muito rapidamente se transforma nisso, né? E na manhã de hoje a gente tem a presença da nossa querida Camila Nunes, produtora baiana, dos baianos aqui, né, gente? Então, a Camila, que é produtora baiana, porém está entre o eixo Bahia, Brasília e Goiânia, não é isso, Camila? Formada em cinema e audiovisual pela UEG. Ela vai falar um pouquinho mais sobre ela, né? Claro, melhor, porque ela, para falar dela, é impossível. E uma coisa que eu descobri, que eu sempre falo assim, eu acho que eu gosto, uma das minhas habilidades é de conectar pessoas e fazer com que os projetos dela se tornem possíveis. Então, assim, eu tô conhecendo você aqui agora, mas eu conhecendo outra pessoa, sei lá do Acre, que quer fazer o projeto, tem essa paixão, não, isso aqui aumenta aqui, entendeu? Tá resolvido, é isso aqui, vamos lá.
e faz e vai incentivando. Então eu amo conhecer pessoas e conectar pessoas, apresentar essas pessoas também. Por isso que eu gosto dessa área aqui mesmo, né, da gestão. Só que fazer cinema em Goiás, né, não é tão fácil, mas eu moro e me sustento, estou aqui há 11 anos, vivendo de cinema, do audiovisual especificamente. Eu tive as primeiras oportunidades de fazer a direção de produção do curta, do Lago Sem Cor, que é do Yuri, e o longa, o Hotel Mundial do Jarlé. Foi duas, assim, uma sequência, uma atrás da outra. E eu logo peguei essas funções de direção, né, na produção. Tinha um caos, eu achei que ela queria mais saber da minha coisa. Pelo amor de Deus, cilada. Não dá. É muito trabalho, a grana é curta. Nossa, a gente se lasca demais ainda. Tem essa grande responsabilidade, né? De, não, tudo é culpa da produção. Mas você sabe mulher da produção, mas sua mulher preta da produção. Você precisa gerir tudo, servir as pessoas, porque os caras e as mulheres usaram, então, parece que se coloca muito esse papel. E ainda de você gerir tudo isso, você tá aprendendo ali também, né? Na prática, porque diferente da academia, é aquilo que você vê nos livros, é aquilo da teoria, vamos fazer a produção assim, as áreas de produção são essas, a tabela de cine é essa, e na prática, e aqui, o que a gente faz, quantas funções a gente acumula, qual realmente a gente recebe para poder fazer, né? Mas eu encontrei na animação mesmo, assim, eu tinha uma dificuldade, né, de não, fazer um roteiro de ficção aí, gente. Mexer com ator, mexer com o negócio. É que eu sei que tem gente que ama, mas pra mim não é, né? E aí eu lembro que na época, a minha professora na época, nessa matéria, era Aline Tratária, ela falou assim, não, todo mundo aí, faz um filme com o tema apaixonar-se. Não é apaixonar-se. Qual foi? Não, vamos perguntar o que é amor na rua, perguntar pro povo. Outros foram criar, né, acho que um melodrama mesmo, né, com os personagens e tal. Eu falei, gente, não precisa necessariamente ser amor tive entre duas pessoas. Pode ter vários amores, várias paixões, né? De viajar, de trabalhar, de ter experiências e tal. Vou fazer isso com recorte de revista. Peguei revista, fui fazendo, botei com stop motion. E aí eu usei uma música do Tom Zé, O Amor é um Rock, pra colocar. Mandei um e-mail pra produção deles, falei assim, oi, Tom, tudo bem? Sou Camila. Eu sou Xingrada também. Se você não for, ele amou, gente. Ele autorizou as armas. Tanto que tá lá no YouTube. Ele mandei pra eles depois, eles adoraram. Mandei pra você, tá mesmo? Ou não, você já tem. É isso mesmo que eu quero fazer. É na cara de pau, vou seguir na produção. Você manda, se não puder, um dia a gente vai ter um projeto com grande dinheiro, você vai conseguir pagar pelo menos a licença dessa música que você quiser também. Não pegar. E vamos nessa, né? Pra seguir. Enfim, isso de animação, né? Daí lá atrás também, quando você começou a ter feito assim, o Lago Sem Cor, curta-metragem do Yuri, a gente conversou juntos, aí que mostra o festival de cinema, porque tem tantos filmes de animação, e eu acho assim, que a animação talvez seja o gênero que você mais atinge o público que não é de nicho. Porque todo mundo, toda a família assiste, né? Disney, Pixar, Estúdio Ghibli, ainda pra quem mais difícil assim, mas de forma geral, todo mundo assiste. De uma criança a um idoso, então era muito mais fácil. Tinha produções belíssimas, grandiosas, das oportunidades do mundo, que a gente queria trazer para Goiânia, para ter acesso a elas, e o que estava acontecendo ali. E aí a gente deu outra abaixo em 2015, mas a gente conseguiu aprovar, desenvolver. A primeira edição foi em 2017. Desde a época da faculdade até agora, eu sempre acreditei muito nessa parte de cinema e educação. Um dos meus primeiros estágios na época da faculdade, que foi na ONG, Casa da Arte, era um projeto que se chamava Telinha de Cinema. Então a gente dava aula, vídeo de bolsa. Eu nem lembro que celular era aquele, você no celular que subia, descia, o outro que virava, mas não sei, meu Deus, eu não sei nem como é que mexe tecnologia. Naquela época, a gente dava 9, 10, era top. Há 9, 10 anos, a gente já dava essa oficina lá para os alunos, né, das escolas públicas ali ao redor da UEG e tal, e de eixo também. Depois eu fui contratada pelo Mais Educação para continuar dando essas aulas ali para as escolas. O meu curso, gente, bombava junto com o do Real, mas não dava pra competir com eles. Porque não dava, né? Até eu queria ir lá, mas eram os dois. Aí eu fiquei mais de um ano lá, né? Completando os alunos.
E foi muito bacana também. Pra me encontrar nesse lugar, eu tive que ficar demais para fiz publicidade, videogame também, engajar, né? Nossa, DPD aqui em Goiás, né? Era o que dava. E é o que dá, assim, move grande parte. Se você tá na publicidade, se você tá fazendo DVD, tô brincando, financeiramente. Tô brincando, gente. Você fecha uma publicidade no negócio, tá recebendo barra de ouro. Fico brincando, finalmente. Eles pagam muito mais. Mas seu trabalho, assim, você precisa se desdobrar, né? Emocionalmente, te desgasta demais. Não tem uma organização hierárquica igual o cinema tem. A gente não tem tempo para desenvolver, não tem tempo para produzir. Então, aquilo para você está de um roteiro hoje para você gravar amanhã para ir pro ar depois de amanhã. Então, você trabalha 24 horas, né? O tempo inteiro. Então, favorece, eu não tenho horas frias e tal. E ainda, atualmente tem mudado um pouco, mas quando eu comecei isso, logo que eu vim para cá, 9, 10 anos, tinham poucas mulheres que trabalhavam na publicidade. Então, essas mulheres estavam na função de arte ou de produção. E aí, sempre a produtora Então, gente, o cara não podia beber uma água, não. Produção, faz uma água aqui. Não vai na boca, cara. Pelo amor de Deus, entendeu? Tá aqui o cooler, ó, abre aí. Aí, se você não tinha isso, você era uma péssima produtora. Mas não, porque você entregou um cenário, uma locação específica, assim. Então, era muito ruim. Logo eu saí. Juro. Tanto que eu odeio publicidade por causa disso. Assim, eu faço, até hoje, assim, uma e outra, compensa muito financeiramente. Se é alguma outra agência muito grande de fora que você, que vai ser legal, né, fazer. Se não, nossa, não vale a pena. Isso, esse desgaste, sabe? É um machismo e não dá. Finalmente, eu não preciso trabalhar em qualquer projeto, fazer qualquer coisa. Tem um baixo orçamento, que às vezes não entra dentro do planejamento. Que depois de trabalhar tanto, eu consigo realmente escolher para onde que eu quero ir, minha energia, esse projeto é de acordo com o que eu acredito e tal, tá? E aí só não posso, eu tenho uma equipe especializada que trabalha comigo, né? Basicamente feminina, eu acho, Sil, Bárbara, Cri, todas produtoras, né? Que sempre trabalham comigo. Então, se eu não posso, manda as meninas. E eu acho que é isso, assim. Uma coisa que eu gosto muito de ocupar o espaço e trazer as outras pessoas comigo. Eu não vou dar conta de fazer isso sozinho, sabe?